Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Olha só. Aula 41, objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, coesão e coerência. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre coesão e coerência? Observe aqui essa propaganda que eu tenho aqui ao lado. Olha, você consegue compreender, observando, tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem verbal? Muito bem, olha só. Então, temos aí uma placa de carro torta, né? E o texto verbal dizendo: respeite as leis de trânsito, proteja a vida. Notem aí que há uma coerência. A propaganda ela é composta de elementos verbais e não verbais. E a escolha e a organização delas foram determinantes para tornar o texto lógico, né, harmonioso, eficaz, do ponto de vista comunicativo. Esse conjunto de elementos tem coesão, ligação, por isso provoca no leitor o efeito pretendido. Para compreender essa propaganda, é preciso entender como os seus elementos verbais se relacionam com elementos não verbais, a imagem e o texto por si só, ok? Então, há ali uma coesão, há uma coerência na mensagem, ok? Vamos observar aqui esse texto, por exemplo, vamos ver se ele tem coesão ou coerência. Notem aí, vamos ler juntos aqui, vamos ler juntos esse texto. O texto diz assim, ó: a população de escorpiões aumentou no Brasil, as condições climáticas favoráveis também, a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Isso, o número de picadas também aumentou. Notaram como está faltando algo aí para indicar? Ele fica mais coerente, mais compreensível, um texto mais harmonioso. Então, notem que o texto, ele não tem... você não consegue compreender o texto, né? Não consegue compreender a mensagem do locutor, ok? Muito bem. O interlocutor vai ler esse texto aí e não vai compreender. A população de escorpiões aumentou no Brasil, as condições climáticas favoráveis também, a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Isso, o número de picadas também aumentou. Notaram aí como falta algo? Na frase, sem conjunções, da forma como está escrito, o trecho do texto, não é possível entender a ideia do autor. O texto ele fica confuso, sem acréscimo das palavras, desses conectivos. Vamos ver agora com os conectivos, vamos ver se faz sentido. Olha só. Então, a população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis e também porque a espécie encontra daqui o seu alimento predileto, baratas. Com isso, o número de picadas também aumentou. Notem aí que apenas alguns conectivos tornaram o texto compreensível, tornaram o texto também coerente. Muito bem. Então, a coerência textual ela aborda o conteúdo para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível. Se eu não consigo manter ou mandar ou enviar ao meu interlocutor uma mensagem compreensível, essa mensagem não vai ser decodificada. Concorda comigo? Então, é necessário que tenha coerência, que tenha coesão. Um texto coeso, ele pode ser coeso, mas pode ser incoerente também, tá? Então, notem aí que mesmo se eu utilizar um texto e manter toda a coerência, toda a coesão, utilizar os conectivos corretos, mas se elas não alinharem e tiverem uma ideia clara, harmoniosa do que eu quero falar, não vai adiantar de nada. Ele vai ter coesão, mas vai ser incoerente. Então é importante que você observe essas duas situações, ok? Vamos falar um pouco mais aí sobre coerência e coesão no texto? Olha só, temos um texto aí, leia junto com o texto e daqui a pouquinho nós vamos analisar um pouco esse texto. Vamos lá. Na vida encontramos muitas situações que nos desafiam e nos levam a tomar decisões importantes. Uma delas é a escolha dos nossos amigos.
Primeiramente, é essencial compreender que a amizade é uma das coisas mais valiosas que podemos ter. No entanto, nem todas as amizades são construídas da mesma forma. Algumas são superficiais, baseadas apenas em interesses momentâneos, enquanto outras são profundas e duradouras, fundamentadas em valores compartilhados e apoio mútuo. Em primeiro lugar, as verdadeiras amizades são aquelas que resistem ao teste do tempo e das adversidades. São aquelas em quem podemos confiar, contar e compartilhar nossas alegrias e tristezas. São como um porto seguro em meio às tempestades da vida. Por outro lado, é importante reconhecer que nem todas as pessoas que se aproximam de nós são verdadeiros amigos. Alguns podem estar ao nosso lado apenas por conveniência ou interesse próprio. No entanto, é fundamental aprender a distinguir entre esses tipos de amizades. Portanto, a amizade é um tesouro que deve ser valorizado e cultivado. Muito bem, vamos analisar? Vamos analisar, olha só. Então temos aí o texto. O que é importante na coesão? São elementos importantes na construção do texto. A coesão transforma uma sequência de palavras num todo organizado. Para isso, eles vão utilizar, olha só, conectivos. São essas palavras aqui, ó, que vão, como o nome já diz, conectar, dando sentidos para ela. Por exemplo, essa palavra que nós temos aí, que ele está conectando aí esses sentidos, está dizendo assim, ó, uma delas é a escolha dos nossos amigos. O conectivo uma delas, ela estabelece uma relação de enumeração, está enumerando quando ele começa a escrever ali, ó, na vida encontramos muitas situações que nos desafiam e nos levam a tomar decisões importantes. Então são muitas, olha aqui o texto que ele começa escrevendo, ele diz assim, ó, são muitas situações. Então, uma delas, ele começa a estabelecer essa relação de enumerações dessas situações na vida, né? Então ele começa aqui, uma delas vai estabelecer ali uma relação de enumeração, indicando que a escolha dos amigos é uma das situações desafiadoras da vida. Depois nós temos outro conectivo aqui, olha só, primeiramente. Primeiramente também é um conectivo que aí ele vai introduzir uma ordem de ideia, né? Indicando que o autor começará a explicar algo muito importante, quando ele diz assim, ó, primeiramente, é essencial compreender que a amizade é uma das coisas mais valiosas que podemos ter. Notem que o texto ele vai se amarrando, ele vai ficando harmonioso e ele vai prosseguindo, indicando o quê? Uma coerência das ideias, uma coerência. O texto está falando aí sobre as amizades, então ele tem coerência, ele vai indicando ali os conectivos e vai, primeiramente, vai indicando ali situações de enumeração, vai enumerando os pontos que ele vai defender, ok? Então, notem que uma das situações dos conectivos é esse, tá bom? Vamos prosseguindo, olha só. Aí depois nós temos aqui, no entanto, olha só. O que você acha que esse no entanto aqui, ele traz de sentido? O que você acha? Olha só. O conectivo, no entanto, ele vai estabelecer uma contraposição em relação à afirmação anterior, introduzindo uma diferenciação entre os tipos de amizades. Olha só. Ele fala aqui anteriormente, né, primeiramente é essencial compreender que a amizade é uma das coisas mais valiosas que podemos ter. Aí ele vem aqui e ele indica aqui um conectivo que vai indicar ali uma oposição de ideias. Ele está desdizendo o que afirmou lá para indicar algo aqui, um pensamento que ele está indicando uma contrariedade. Quando ele diz assim, no entanto, nem todas as amizades são construídas da mesma forma. Olha aí, notaram como essa palavra, o no entanto, esse conectivo aí também, ele vai trazer essa fluidez para o texto? Muito bem, então vamos lá, olha só. Prosseguindo aí. Em primeiro lugar, novamente, olha só, né? Então ele vai enumerando aqui, ó, enumerando aí os argumentos dele que ele vai falar sobre amizade. O conectivo, em primeiro lugar, ele indica uma ordem de prioridade ou importância, enfatizando ali as características das verdadeiras amizades. Então, note aí que o texto ele vai se compondo com esses conectivos,
que vão trazendo coesão ao texto. Olha só, outro conectivo aqui. Por outro lado, outra situação de estabelecer uma oposição de ideias, né? Um contraste em relação ao que foi dito anteriormente, alertando para a existência de amizades falsas. Ó. Por outro lado, é importante reconhecer que nem todas as pessoas se aproximam de nós são verdadeiramente amigos. Notaram aí que o trabalho dos conectivos? Muito bem. Outra situação aqui, ó. No entanto, é fundamental aprender. Outro conectivo que vai indicar oposição de ideias, né? Muito bem. Olha só, por outro lado, estabelece uma oposição ao contraste e o no entanto também vai trazer essa ideia aí de oposição de ideias, contraste de ideias, ok? Muito bem. Prosseguindo, olha só. Aí, para encerrar, concluir, ele vai trazer aqui, ó, portanto, assim, logo, ele vai trazer esse conectivo. Qualquer um desses conectivos que eu falei aqui, ó, portanto, assim, logo, eles trazem a mesma ideia. Ele vai indicar ali uma ideia de conclusão lógica, né? Concluir o texto. Portanto, logo, a amizade é um tesouro que deve ser valorizado e cultivado. Então, se você utilizar o portanto, logo, assim, ele vai estar trazendo uma ideia de conclusão, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos falar sobre conjunção, que é um dos elementos também que vão trazer essa ideia aí de coesão. Muito bem. A conjunção, olha só, a conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Vai trazer uma ideia, um sentido. Falei aqui de algumas de oposição de ideias, falei aqui sobre oposição de ideias, falei sobre conclusão de ideias, mas também temos conjunções ali que vão indicar soma, adição de informações. Então, essas conjunções elas vão trazer a esses sentidos, tá? Sentidos de conclusão, de adição, entre outros. Vamos analisar agora um texto aqui, olha só. Então temos um texto aqui que diz assim, ó. Vamos acompanhar e ler juntos com ele? Olha só. Vamos lá. Então temos aqui o texto que diz assim, ó. Numa floresta viviam o coelho saltitão e a tartaruga sábia, grandes amigos. Certo dia, olha só, notem aí o conectivo, indicando aí uma conexão, indicando aí o momento em que a história ocorreu, estabelecendo ali uma sequência de tempo. Ó. Certo dia, decidiram participar de uma corrida. O coelho era veloz, enquanto a tartaruga, olha só, temos aqui mais um conectivo enquanto, ou por outro lado, né, um conectivo por enquanto, ele vai indicar ali para comparar características do coelho. O certo dia, ele indica tempo, e o enquanto e por outro lado, esses conectivos são usados para comparar as características do coelho e da tartaruga, destacando as suas diferenças de velocidade. Vamos ver. Prosseguindo, ó. Por outro lado, era lento. Seguindo. Enquanto o coelho disparava na frente, a tartaruga seguia devagar. O coelho se perdeu na floresta escura e chamou pela amiga. Com sua determinação, a tartaruga o encontrou. Olha só, enquanto ele vai trazer aí uma ideia de, além de tempo, ele vai trazer uma ideia também de característica, né? Nesse caso aí da tartaruga. Prosseguindo, olha só. Estamos juntos, amigo, disse a tartaruga, tranquilizando-o. A verdadeira amizade é como uma conjunção que nos liga de forma indissolúvel. Olha só, notem aqui que temos pronomes também que eles vão harmonizar o texto, né, para não repetir, para não trazer uma repetição na coesão e até na coerência, né? Então, tranquilizando, estamos juntos, amigo, disse a tartaruga, tranquilizando o ó. Esse ó aqui é a substituição do coelho. Poderia repetir coelho, mas vai ficar cansativo no texto se ele ficasse repetindo o coelho, tranquilizando o coelho, né? Então, tranquilizando-o. Então, ele vai trazer um pronome oblíquo ali para substituir o nome, ok? Muito bem. Então, nexos de causalidade, há conectivos explícitos de causa também ali no texto, mas a sequência de eventos sugere uma relação de causa entre a perda do coelho na floresta e a intervenção da tartaruga que o encontrou. Muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só. Então, temos aqui, ó, prosseguindo o texto,
Ele diz assim: juntos seguiram para casa e o coelho aprendeu que a amizade é, de fato, a mais poderosa conjunção, capaz de superar todas as adversidades. Juntos indicam uma união entre o coelho e a tartaruga, ressaltando a colaboração mútua entre eles, e o ali é o conectivo, né? Esse aqui, ó, e o coelho é um conectivo que vai adicionar, ele vai adicionar, usado para unir, para concluir a história da narrativa principal, indicando que o coelho aprendeu uma lição sobre amizade. Muito bem, vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Olha só, vamos analisar agora, ver se esse texto ele tem coerência. O que você acha? Observe o texto e veja se você consegue entender, compreender a mensagem. Observe aí e leia junto, olha só. O show, Milor Fernandes. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Muito bem, olha só o texto aí, ó. O nome do texto é O Show. Se você observar, ele vai narrando a história nesse poema desde o início, né? O nome já entrega, ó, o show. Aí o cartaz, o desejo, e prossegue ali, olha só. Vamos ver aqui no texto, aqui, vermos aqui o texto. Olha só, observe aqui, vamos juntos. Então aqui, ó, olha só. Nome do texto, o show. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio. Notaram aí como, apesar de não ter conectivo, esse poema ele indica a necessidade, o desejo de alguém para assistir um show, né? Aí começa com o cartaz que ele viu, o desejo de ir ao show, o pai que ele pede o dinheiro para o pai, o ingresso que ele compra, o dia da apresentação do show, a preparação para ir para o show, a ida para ir para o show, e enfim chega ao estádio onde ele vai assistir o show. E prossegue, olha só, a multidão no estádio, a expectativa pelo show, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Notaram que o texto, apesar de não ter conectivos, ele é coerente. É um texto coerente. Você consegue compreender. O texto do show é um exemplo perfeito para compreender as diferenças entre coerência e coesão textual. Escrito em forma de poesia, ele narra cronologicamente a ida de um personagem a um concerto musical, desde o momento de interesse inicial até a sua volta para casa. Muito bem. Então, um texto coerente, ok? Apesar de curto, o texto ele apresenta possibilidades de interpretação. E, assim sendo, é coerente. Seu título ele segue uma ordem lógica que gera um sentido desejado pelo autor. Apesar disso, nota-se no texto uma total ausência de referências, conjunções, elementos coesivos ao longo do texto. São versos curtos que apresentam apenas um artigo e um verbo ou substantivo durante todo o poema, e a coerência do texto induz o leitor a preencher essas lacunas deixadas pelo autor. Notaram? Então, notem aí que é um texto, é um poema, ele não indica conectivos ali, mas você consegue compreender perfeitamente o texto, a mensagem do autor. Ok? Muito bem, é um texto coerente. Vamos a outro texto? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, a ideia veio da Austrália. Temos um texto aqui chamado Bambolê. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura em 1950. Na cintura, em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Kner, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e o batizaram de hula hoop. Venderam 25 milhões de unidades em apenas 4 meses. Muito bem, olha só. Notem aqui, ó, que começamos aqui com esse texto. A ideia do brinquedo. Nota que eles não falam o nome do brinquedo, né? Já se sabe aqui que é bambolê. Para não ficar repetindo e ficar cansativo o texto, eles vão utilizando de sinônimos, né? A ideia do brinquedo
Nesse caso aí, o termo brinquedo ele se refere ao bambolê, mencionado no título, né, que é introduzido no início do texto. Essa referência permite que o leitor entenda imediatamente sobre o que está se falando no texto, né? Então, ele, para não repetir a palavra bambolê, ele utiliza de um sinônimo. Ó, veio da Austrália, onde, para não falar Austrália novamente, ele utiliza aqui, ó, onde é a Austrália, né? Estudantes de ginástica divertiam, fizeram bambolês de plástico, aí aqui ele utiliza a palavra bambolê, em apenas 4 meses. Ele vai trazer a ideia que é a utilização de pronomes onde, para indicar ali onde os estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura, né? O pronome onde faz referência à Austrália, como eu falei, mencionada anteriormente. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Então, é isso aí. Vamos prosseguindo no texto aqui, ó. Então, ele utiliza ali também substantivos, né, para indicar nomes de palavras. Então, eles vão trazendo essa ideia aí, ok? E eles vão amarrar um texto coeso. Ok, vamos lá, vamos prosseguindo? Muito bem. Temos agora um videozinho de um texto que você vai acompanhar. Observe aí, vamos lá. A cigarra e a formiga. O outono encaminhava-se para seu fim. As formigas, previdentes por natureza, puseram-se a trabalhar duramente a abastecer sua despensa. Sabiam que o inverno seria intenso, duradouro. A cigarra não tinha essa preocupação. Só queria saber de festejar, espalhar seu belo canto pela floresta, temer futuras adversidades. Um dia, uma das formigas, receosa quanto ao destino da amiga cantora, tentou aconselhá-la. Cigarra, o inverno está próximo. Você precisa se precaver. Você acha os alimentos cairão do céu? A cigarra respondeu. Eu ficar pensando no futuro? Não desfrutarei o presente. Só se vive o momento, o futuro. A formiga insistiu. Não, você não pode pensar assim. Lembre-se de que o nosso inverno é muito rigoroso. No ano passado, muitas espécies não resistiram. A cigarra, irredutível. Vocês, formigas, são muito medrosas. Eu não quero viver o estilo de vocês. O que é melhor? Morrer feliz? Viver infeliz? Percebendo a formiga que o diálogo seria inútil, deixou a cigarra prosseguir em seu trabalho. Chegou o inverno. O frio era intenso, a vida parecia se extinguir na terra. As formigas descansavam seguras, bem providas em suas casas. A cigarra começou a viver uma situação de penúria. Desesperada, foi pedir auxílio às formigas. Atendeu-lhe justamente aquela que a aconselhara tempos antes. Olá, minha amiga formiga. Antes de qualquer coisa, peço desculpas. Sei que agia uma irresponsável. Agora, eu vejo que tinha razão em seu conselho. Por favor, você não poderia me dar abrigo o inverno passe? Olá, cigarra. Não é você que dizia que só se vive o presente? Pede a minha ajuda. Não acho justo que você agora se abrigue aqui conosco. Sim, amiga. Você está certa. Dê-me uma pequena porção diária de mantimentos. Eu não morra de fome. Não era você que vivia a cantar? Dance agora! Muito bem, vamos analisar os conectivos, o sentido que eles trazem aí nesse texto? Vamos lá, olha só. Então, observe aí, temos o primeiro texto que diz assim, olha só. Alguns conectivos estão marcados aí. Então, vamos lá, olha só. Temos aqui o primeiro que diz assim, ó, a fim de... Que sentido você acha que ele traz aí nesse texto? Exatamente, eu ouvi daqui. Finalidade. Olha só, porque eles puseram-se a trabalhar com a finalidade, a fim de... Qual era a finalidade? Abastecer suas dispensas. Depois nós temos aqui o pois, que é uma resposta, né? Por quê? Porque sabiam do inverno seria intenso e duradouro. Então, notem aí que ele vai trazer essa ideia de porquê, né? De resposta. Muito bem, porque sabiam que o inverno seria rigoroso. A cigarra, olha só, porém, a cigarra não pensava assim, não é isso? Então, notem aí que o porém, ele traz a ideia de oposição de ideias. Enquanto as formigas queriam trabalhar, a cigarra não queria. Então, notem que esse porém, ele vai trazer a ideia de contrariedade, ok? Muito bem, oposição de ideias.
pelo contrário, também vai trazer a ideia de contrariedade. Na verdade, pelo contrário, né, também é oposição. Só queria saber de festejar e espalhar seu belo canto pela floresta. Notem que esse conectivo, o conectivo é, ele está dando uma ideia de adição de informação. Ó, espalhar seu belo canto pela floresta, mas espalhar seu belo canto pela... Espalhar, só queria saber de festejar, mas espalhar seu belo canto pela floresta. Então, notem aí que é uma adição, uma soma de informações que traz a ideia do conectivo é, ok? Muito bem, e aí prossegue, sem temer futuras adversidades, ok? Muito bem, prosseguindo aqui, olha só, temos mais informações. Um dia das formigas, se temos aqui um conectivo indicando causalidade, né? Causalidade, ok? Temos mais, aliás, olha só, notem aí que temos aqui alguns conectivos, tanto que no ano passado muitas espécies não resistiram, e prossegue, ó, visto que, enquanto, então são conectivos que vão trabalhar o texto e indicar. Primeiramente, olha só, vão indicar ordem, né? Como vai indicar ali uma ideia ali de comparação, ok? E prosseguindo aqui, olha só. Notem aí que os textos eles estão repletos ali de conectivos. Por exemplo, então, aí ele conclui aqui, ó, logo, dance agora. Portanto, dance agora, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, vamos lá? Então temos aqui, olha só, cada uma das causas o sentido desses conectivos, a fim de, ele vai trazer a ideia de finalidade. A finalidade, o que era? Abastecer a sua despensa. O pois, ele vai trazer a ideia de explicação, de uma justificativa. Você poderia substituir aí por quê, né? Porque sabiam que o inverno seria intenso. Prosseguindo, olha só. Temos o porém, que é uma oposição de ideias. A cigarra, porém, não pensava daquela forma, não queria trabalhar. Temos aí a oposição pelo contrário, contraste. O i, que eu falei aqui, na adição, ok? Prosseguindo aqui. Ou separação de argumentos, se é uma condição, aliás, é um esclarecimento, da ideia de esclarecimento, tanto que uma consequência ou uma comprovação, ok? Muito bem, conforme já vai trazer a ideia de conformidade também, esse conectivo, morrer feliz ou é uma separação de argumentos, né? Ou alternativa, né? Pode ser visto assim também. E o visto que é uma causa, visto que o frio era muito intenso. Então, notem aí que ele vai trazer essas ideias, esses conectivos, enquanto vai indicar tempo. Primeiramente, numeração, enumeração de argumentos, como é a comparação. Então, notem que a importância desses conectivos é importante aqui para o texto. Então, por exemplo, especificação e exemplificação, e, portanto, é a conclusão, ok? Muito bem, vamos analisar agora aqui algumas informações, olha só. Então, temos aí o se, uma condição, olha só, se aquecermos o ferro, ele derreterá. Causalidade, o porquê, olha só, o porquê ele vai trazer a ideia de causa. Torcedor ficou rouco. Qual a causa? Porque gritou demais. Mediação, saiu cedo para chegar em tempo na reunião. Disjunção, ou seja, alternância, né? Quer sorvete ou chocolate? Então, ele vai trazer essa ideia de alternativa, ok? Prosseguindo, tempo, olha só. Quando o filme começou? Esse conectivo traz ideia de tempo. Conformidade, o réu agiu conforme o advogado lhe havia determinado. E um modo também, ó, sem levantar a cabeça, a criança ouvia as reprimendas da mãe, ok? Muito bem, os conectivos eles desempenham um papel fundamental na organização e coesão do texto. Prosseguindo, olha só, temos mais elementos de coesão aqui, ó. Chuva e frio, ó. Chove e faz frio. Traz a ideia aqui de soma, né? Chuva e faz frio. Oposição de ideias, mas, porém, contudo, explicação, ó. Prefiro não sair, pois estou muito gripada. Por que estou muito gripada? Conclusão também aqui, ó. João é um indivíduo perigoso.
logo, portanto, fique longe dele. É uma conclusão. E comparação. Pedro é tão alto como João. Traz a ideia de comparação. Muito bem, muito bem, muito bem. E é isso. É isso? Temos mais? Temos mais informações? Exatamente. Então, os conectivos eles vão fazer esse papel de amarrar, alinhar os textos. E é isso. Muito bem. Então, até a próxima.